Nação flamenguista, logo mais aí, Flamengo e Estudiantes, né? Jogo válido pelas quartas da Libertadores. A expectativa do torcedor é a melhor possível, né? Uma vitória e uma vitória que dê um pouco de vantagem para a gente viajar para a Argentina tranquilo, né, pessoal? Claro, saiu escalação aí, né? A escalação do Flamengo talvez não vá agradar a muitos torcedores. Pessoal, mas a gente tem que ter calma, tem que apoiar do início ao fim. Vai ser um jogo difícil, não é jogo fácil, não vá botar na cabeça que o Flamengo vai golear por 8-0. Não existe isso, pessoal. É time argentino, é time cascudo, é time que gosta da catimba. Os árbitros que vêm apitar essa competição sempre favorecem esse estilo de jogo, né? A catimba. Agora sim, a gente espera que o Flamengo entre em campo determinado a jogar um bom futebol. A gente sabe que o Flamengo pode fazer isso. A gente sabe que hoje o Flamengo joga o melhor futebol das Américas, mas tem que demonstrar dentro de campo. Vai ter desfalque? Não importa. Quem entra, pessoal, vai dar conta do recado. A gente sempre diz aqui, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Então, claro, vai preocupar, vai. Mas quem entrar, pessoal, vai dar conta do recado. O Flamengo vai vencer. O meu placar é 2 ou 3-0. Tomara, né? Vamos ver o que a imprensa está falando sobre esse jogo, o que eles estão trazendo de informação, de escalação, né? Créditos do vídeo vai para o canal Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Entrando agora novamente para decidir e com desfalques, né, Papa? A gente muito provavelmente não verá em campo Alexandro e Jorginho, né, que tiveram que fazer ali como é que a gente fala? Uma transição, na verdade, né? Não estavam ainda 100% participando do treino. Todos os atletas no campo, todos os jogadores que estavam no departamento médico entregues ao campo, só que tem uma diferença, alguns com fisioterapia, outros, né, com transição ali também e a maioria ali já disponível para o Felipe Luiz. A notícia boa é que você tem De La Cruz, o Guilherme Varela e o Bruno Henrique treinando bem. Então, o Léo Ortiz não foi problema, foi suspensão. Então, o Flamengo tem esses jogadores retornando, mas, infelizmente, né, o torcedor do Flamengo não deve poder acompanhar o Jorginho, né, que tem sido o grande elo forte, tem sido o elo forte do Flamengo, né, o Jorginho. Talvez o Flamengo jogue com Saúl e De La Cruz, vamos ver como é que o Flamengo vai vir, mas o Flamengo, então, tentando aí recuperar os jogadores a tempo, e para esse primeiro jogo não conseguiu. Lembrando que o Pulgar também foi a campo, mas o Eric Pulgar fez uma tomografia na sexta-feira, são 2 semanas de fisioterapia, ele só volta após essas 2 semanas, e aí ele vai ser avaliado se pode já treinar com o restante do elenco ou não. Ainda nesse momento é fisioterapia, então não retorna nem para o segundo jogo. Eles também têm desfalques, então acho que até aí morreu Neves, né? Então o mais importante é que o Flamengo tem retornos aí para esse jogo de amanhã, e o Felipe Luiz tem sempre muitas opções, né? Um time hoje com um elenco muito forte, então eu acho que não vai ser grande problema para ele encontrar uma solução aí pro Flamengo jogar amanhã, né, Raíza? Bom destacar aqui, tanto o Jorginho quanto o Alexandre, eles teriam condições de jogo, tá? Poderiam entrar num sacrifício, por exemplo. Se fosse muito necessário, eles poderiam entrar num sacrifício, mas a comissão técnica do Flamengo não tem trabalhado dessa forma, até pelas opções que tem no elenco, tem ótimas opções, né? Então, na cabeça da comissão técnica, acho muito difícil que o Jorginho e o Alexandre sejam relacionados para o jogo amanhã, porque eles estão na parte da transição ainda, então a transição ela é um trabalho no campo, mas ainda com aquela questão dos exercícios físicos para você fazer o recondicionamento físico, trabalhando um pouco de fisioterapia também. Então é isso. E como o Papa falou, né, eles lá, os Estudiantes, também têm desfalques, né, até o Verón, que é o presidente do Estudiantes, né, jogou muita bola o Verón, ele é presidente do Estudiantes, e ele deu uma entrevista falando sobre esse jogo, né, ele disse que o principal para o Estudiantes nesse jogo é ter fé, e que o Estudiantes está acostumado a enfrentar esse tipo de desafio na sua história e etc, né, sempre correspondeu, e que é confiar, e ele destacou muito que são 180 minutos,
E o jogo não termina no Brasil, no jogo do Maracanã, né? O treinador do Estudiantes já tinha falado sobre esse confronto, tinha destacado que era importante deixar o Flamengo desconfortável, e hoje eu conversei com algumas pessoas que cobrem o Estudiantes para entender o que eles achavam, como seria a postura do Estudiantes, e eles disseram que acreditam que o Estudiantes vai se defender, tentar se defender bastante. Citaram muito aquele 8-0 em cima do Vitória, né? Então eles entendem que se saírem para o jogo no Maracanã podem acabar sofrendo uma goleada, e é tudo que o Estudiantes não quer que aconteça, quer levar esse jogo para a Argentina com condições, né, de no campo do Estudiantes tentar fazer alguma coisa diante desse Flamengo, mas vai ser um desafio aí para o Flamengo, né? Vai ser um jogo interessante e um jogo que o Flamengo precisa. Ontem o Papa falou, né, que queria uns 2-0, eu falei que 1-0 tava bom, importante é a vitória, a gente tá falando de Copa Libertadores, mas é claro que um 2-0 você leva uma situação muito mais confortável para a Argentina, pro campo deles, né, Papa? Não, com certeza. O Flamengo precisa fazer um bom resultado, mas a vitória, né, qualquer vitória que seja, ainda mais se tratando do time do Felipe Luiz, que joga muito bem fora de casa, né? O Flamengo joga muito bem, se porta muito bem fora de casa, e o Flamengo, mesmo perdendo em casa na Copa do Brasil, conseguiu uma vitória fora contra o Atlético Mineiro e levou o jogo para os pênaltis. Então, o Felipe sabe que a sua equipe joga bem tanto em casa quanto fora. E qualquer resultado positivo já seria aí meio caminho andado para o Flamengo se classificar, como o Flamengo, né, fez isso também com o Internacional, e o Flamengo tem conseguido jogar bem nos dois locais, tanto em casa quanto fora. Com o Atlético Mineiro, o Flamengo acabou com uma falha do Léo Pereira, que não é uma situação que acontece sempre, mas aconteceu, eles ganharam. Então, tomar cuidado para o Flamengo não perder, nem empatar esse jogo, sair pelo menos com uma vitória, por menor que seja, né? Mas uma vitória simples. Mas já está ótimo, né? Levar uma vantagem. Não, é levar a vantagem, né? Eu acho que o pensamento do Flamengo é levar uma vantagem para lá. Mas aí jogar na Argentina, pressão. O Flamengo se porta muito bem com esse tipo de situação de pressão. Foi campeão da Copa do Brasil, jogando dentro da Arena do Galo. Foi campeão também com esses mesmos jogadores aí, já foi campeão vencendo partidas importantes fora de casa, ganhou o Palmeiras esse ano mesmo, agora no Brasileiro, ganhou de 2-0 do Palmeiras dentro do Allianz. O Flamengo sabe se portar muito bem jogando contra grandes equipes fora de casa, então eu acho que o Flamengo, se conseguir essa vitória, por mais que seja de forma simples, por 1-0, 2-1, eu acho que o Flamengo encaminha bem a classificação. Mas mesmo eu acho que mesmo com pelo potencial que o Flamengo tem fora de casa, eu acho que o Flamengo encaminha se ele consegue sair daqui com a vitória. Opa. Uma outra situação. Fala aí lá. Não, André, eu garanto. Só para completar em cima do que você falou, porque tem uma questão, né? Esse jogo do Rio, muito possivelmente o Estudiante vai vir mais fechado. Ainda que o Flamengo consiga uma vantagem de 1 gol, isso já obriga o Estudiante a jogar mais aberto no jogo da volta. Então, por mais que você. E aí se torna um jogo mais fácil para o Flamengo. O mais difícil para o Flamengo talvez seja destravar o jogo, conseguir fazer esse 1-0. Depois do 1-0, eu acho que aí fica um jogo que, ainda que não no Maracanã, porque o Estudiante não vai se abrir para tomar 3-4 no Maracanã, mas ainda que faça 1-0, o Estudiante segure 1-0, 2-0, um placar não tão grande assim, quando chegar na Argentina, o Estudiante não vai ter o que fazer. Ele não vai jogar para perder de pouco, ele não vai jogar para empatar, vai ter que jogar para ganhar. E aí se torna um jogo que fica muito mais ao feitio do Flamengo, que aí você tem uma qualidade individual absurda, que muitas vezes é o desequilíbrio. Às vezes até não está taticamente tão bem, às vezes não está numa grande noite, mas a bola cai no pé da Arrascaeta, cai no pé do Samuel Lino, do Pedro, e você define uma partida. Para mim, o Flamengo é muito favorito para o jogo contra o Estudiante. Não quer dizer que já ganhou, não quer dizer que já avançou. Mas eu acho que, ainda que consiga um placar magro no Maracanã, o Flamengo tem uma capacidade para sustentar isso na Argentina com uma certa tranquilidade, assim. E você acha que é favorito também se passar para pegar o Racing? Eu achei o jogo muito fraco, hein? Racing Vélez eu achei muito fraco. Já foi zebra, o Racing tá muito mal na Argentina. O Racing tá muito mal. Sim, eu acho, inclusive, vou te falar o seguinte: se o Flamengo passa do Estudiantes, eu acho o Estudiantes mais difícil do que a semifinal, qualquer um dos dois. Também acho. Sim. Eu ia dizer isso. Eu acho que esse confronto,
Esse agora é mais semifinal do que o outro, né? É claro que, né? Essas coisas variam. Daqui a pouco o Flamengo ganha os 2 jogos do Estado Estudiantes e pode ser uma semifinal mais difícil. A gente tá falando aqui em tese, né, gente? Sim. Em tese, pelo que a gente conhece dos times aí. O Estudiantes é mais times que o Vélez e o Racing hoje. Na teoria. Esse é o ponto. Na teoria. Né? E tem mais tradição, né? Então, e tem mais tradição, né? Inclusive Libertadores. É um time muito mais vencedor em Libertadores. Fala, Papa. Não, a semifinal é mais quartas do que semi, porque o Estudiantes é como se fosse uma para valer vaga na final. Cara, mas o futebol, né, como o Ilan falou, futebol tudo é possível, né? Eu acho que o Flamengo só não tem favoritismo contra o Palmeiras, assim, um amplo favoritismo contra o Palmeiras. Não tem. Mas olha só, eu acho que o Racing... Contra o Palmeiras, vírgula, né, pessoal? Acho que se o Flamengo fizer bons jogos aí daqui pra frente, Palmeiras, se chegar à final, vai chegar tremendo, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. E não é só o Palmeiras, não, é qualquer um. Se o Flamengo passar por cima dos seus adversários, quando for na final, os caras estão tudo tremendo. Eu acho o Racing muito chato. É o atual campeão da Sul-Americana, né? Ganhou a Sul-Americana no ano passado. Tava encaixadinho recentemente, desandou, perdeu alguns jogadores. Deu uma desandada. Deu uma desandada, né? Perdeu alguns jogadores, deu uma desandada. Mas Copa é Copa. E eles estão numa pegada de Copa interessante. Eu ainda acho o Racing um adversário um pouco mais chato do que Estudiantes e Vélez. Eu acho esse time do Estudiantes... Não é esse Racing atual. Eu acho que esse Racing ainda é um Racing... mesmo tendo essa queda de rendimento que teve recentemente, jogadores que perderam, entre esses 3, o Racing é o que me assusta um pouquinho mais. E tem muito do contexto também, né? Você chega numa semifinal de Libertadores, caso isso aconteça, né? O Flamengo e Racing ali... muda completamente, é o jogo da vida dos caras, isso tem um peso muito grande, né? Então você tem, claro, a qualidade sempre vai prevalecer dentro de campo, sempre não, mas na maioria das vezes ela vai prevalecer, você pode até ganhar sem qualidade, agora assim, você pode até perder tendo qualidade, mas sem qualidade dificilmente você consegue ir muito longe. Agora, numa semifinal de Libertadores, é claro que você deixa tudo muito mais estreito ali, né? Você deixa, até porque o jogo pro próprio Flamengo acaba sendo mais tenso, a obrigação mesmo ali na teoria de você ter o Flamengo tem o maior investimento da América do Sul, Flamengo e Palmeiras ali. Então você tem ali um peso muito grande para você, multicampeão nos últimos anos, para você passar por cima do Racing ou do Vélez, de quem tiver na frente. Mas eu acho que é um caminho muito acessível para o Flamengo. Agora, olha aqui, ó. O Papa, quantos jogos o Flamengo perdeu no ano, hein? No ano. Rapaz, eu acho que... O brasileiro só 2, né? O Flamengo tem 2 derrotas. São 4? Eu acho que são 4 derrotas. São 4 derrotas. 4 derrotas no ano, é isso? O Joãozinho, acho que é isso também? Acho que são 4. Mas são 2 no brasileiro. Sabe quantos jogos... Perdeu pro Galo, Central Córdoba... Sabe quantos jogos o River Plate perdeu no ano, Papa? Quantos? 2. Sabe pra quem? Pra Inter de Milão, no Mundial de Clubes, 2-0. E pro Estudiantes. Perdeu 2 jogos no ano, o River Plate, que pega o Palmeiras hoje, né? 2 do Carioca, 1 na Copa do Brasil, 2 no Brasileiro, 1 na Libertadores e 1 no Mundial. Tem aí pra quem foram as derrotas? Posso puxar aqui. Central Córdoba, Galo, Bayern de Munique. Bayern de Munique. Perde pro Cruzeiro, 3. Quem mais aqui? Deixa eu ver, consegue achar aí? Tô abrindo aqui. Perdeu pro Nova Iguaçu, não? Não, né? Não. Santos, a gente já falou Santos? Santos 1-0, né? Aquele gol do Neymar. Aqui, ó. Bayern, vamos lá. Bayern no Mundial. Santos, o Cruzeiro. Perdeu Nova Iguaçu e Boa Vista, tá? Atlético Mineiro, são 4. Aí são 6. Na verdade, Nova Iguaçu e Boa Vista não era o Felipe Luiz, tá? Não é esse time, era aquela garotada, né? Sim. Era a garotada. Botei o Flamengo de maneira geral. É o Flamengo, né? Mas tudo bem. A gente pode destacar que não era o Felipe, não era o time principal, não era o Felipe Luiz e tal. O time principal perdeu 5. No final de semana, né, o Estudiantes e o River Plate jogaram. Desculpa, tem o Central Córdoba, são 5 então. Central Córdoba. Fala, Raizal. São 5.
Desculpa, no final de semana, o River e o Estudiantes jogaram, né, pelo Campeonato Argentino. O River ganhou de 2-1. O Estudiantes chegou a poupar alguns jogadores. Não me recordo se o River chegou a poupar também, mas foi 2-1 o jogo. E jogo grande, às vésperas de confronto grande, tanto para Estudiantes quanto para o River Plate na Libertadores. E são 41 jogos do River, tá? 41 jogos, falou aqui, né? 41 jogos, 2 derrotas no ano. Uma para Inter de Milão. Uma na Mundial de Clubes e uma no Campeonato Argentino. É isso aí. Então, assim, esses Estudiantes aí também não é brincadeira, né? Não é o Lanús, não, tá? Eu acho, pelo menos. Vamos ver o Estudiantes amanhã. Mas não é o Lanús, não. Né? Não é o Lanús. Pois é, pessoal. A mídia destacando esse jogo do Mengão logo mais aí contra os Estudiantes. Vejo muita gente dizer aí, não, é um adversário fraco, é um adversário que o Flamengo vai passar por cima. Pessoal, isso é conversa dos anos. Calma. Eu sempre digo aqui, calma, pessoal, calma. O Estudiantes, se o River Plate só tem 2 derrotas na temporada, uma foi para o Estudiantes. E eu sempre digo aqui, o jogo é jogado. Vamos jogar o jogo. Se der para vencer, se der para fazer uma boa vitória, se der para passar por cima, 1000 maravilhas. 1000 maravilhas. Agora, se não der, paciência. Paciência, pessoal. Só acho que o torcedor do Flamengo não deve comprar essa ideia aí que vai ser fácil, que o Flamengo vai passar por cima, que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo. Não, pessoal, isso aí não existe. Isso aí não existe. Eu acho que tem que ter pé no chão. A partir do momento que você tiver pé no chão, aí sim o Flamengo pode transformar o jogo, um jogo difícil, né? Em um jogo fácil. Por que não? Por que não, né? Aí sim. O Flamengo pode transformar o jogo difícil em um jogo fácil. Isso aí eu concordo, né? Só que o Flamengo vem com alguns desfalques. Ok, eu concordo. O Flamengo tem um elenco. O Flamengo tem um time ali que podemos dizer que sai Jorginho, entra Ala, que jogou bem o último jogo, né? Vale destacar aqui. Apesar de ter muito torcedor do Flamengo que não acredita em Ala, eu acredito. Eu acredito. Jogou bem o último jogo. Tem De La Cruz que pode entrar aqui, que foi contratado para salvar o Flamengo. Pode entrar. Canto de Jorginho. Eu sou bem realista, pessoal. Hoje, eu sou mais ala. Por que eu vou dizer isso? Eu vou dizer e vou justificar. De La Cruz e Saul, eles não se adaptaram. Vocês viram contra o Grêmio, né? Foi essa dupla de volante. Inclusive, eu acho que o Felipe Luiz é um cara muito inteligente. Ele colocou contra o Grêmio e mudou contra o Juventude. Qual foi a que deu certo? Sei que muitos vão dizer, não, mas só pelo placar não, né? Só pelo placar não. Esqueça o placar. Contra o Grêmio, De La Cruz. Pessoal, De La Cruz estava perdido em campo. Ele não sabia se era meio, ele não sabia se era volante. Apesar que, para mim, ele fez um bom jogo. Um jogo razoável. Mas, ora ele estava em cima do zagueiro do lado direito, ora ele estava em cima do zagueiro do lado esquerdo, ora ele estava em cima de Saul. Por isso que o diferencial de Jorginho. Zagueiro está do lado direito, o zagueiro está do lado esquerdo. Os dois adiantados, o que é que Jorginho faz? Ele recua, fica entre os dois. Faz o terceiro zagueiro. De La Cruz não faz isso. Ele vai para cima, ou do um ou do outro, e deixa o buraco no meio. Ponto. Depois, os dois zagueiros estão numa posição normal. O que é que ele faz? Ele vai para cima de Saul. Além dele tirar a opção dele, ele tá marcando Saul. O cara não fica confortável. Isso é outro ponto. Ala totalmente diferente, pessoal. Ele pode ter suas falhas técnicas, pode errar passo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Só que ele faz justamente o que Jorginho faz. Claro, pessoal, não tem a mesma qualidade, não é Jorginho. É isso que eu estou dizendo aqui. Ele não é Jorginho. A gente sabe disso. Mas os dois zagueiros abriu. Geralmente Léo Ortiz dá uma amplitude e Léo Pereira dá uma amplitude. Ele volta, faz o terceiro zagueiro. Ele não... E outra coisa, ele não vai pisar no calcanhar de Saul. Saul tá na dele, ele procura o espaço, né? Isso aí é outro ponto. Inclusive, eu acho que ele vai ser titular hoje. Para mim, vai ser Saul e Alan. De La Cruz, se Felipe Luiz tiver o meu mesmo entendimento, né?
Não sei, cada um tem sua visão de jogo diferente, né? Mas pelo menos é isso que a gente viu. É isso que a gente viu, né? A gente espera que o Flamengo vença o jogo, não vai ser um atropelo, não é um time tão bobo assim, o Estudiantes. É Argentina, é catimbeiro, o juiz sempre ajudando. Os caras vão ter ajuda. É o torcedor ter paciência. Se 45 do segundo tempo tiver 0-0, pessoal, tem que ter paciência. Se tiver 1-0, resultado bom. É importante levar um 3-0? Não, um 3-0 tá definido, pessoal. O importante é você levar a vitória. Se você levar uma vitória... Por quê? Porque lá os caras vão ter que atacar. Vai dar espaço o Flamengo, né? E o Flamengo jogando fora é complicado. Dando espaço. Então é isso. Deixe seu placar aí. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.